glide slope, glide slope, glide slope. Seja muito bem-vindo você ao Debriefing 67, o seu podcast de aviação do MS, do Brasil, do planeta, da galáxia. Hoje nós temos a honra, eu, Diego Paulino e Adriano Galindíssimo, de receber o nosso amigo Lucas Correia. Obrigado pelo convite. Foi difícil trazer, né? Porque jogador caro é difícil de trazer, né? E a gente teve que convencer ele ali vários minutos, mas ele veio, ele sentou aqui pra gente poder bater um papo e falar um pouquinho da história dele como piloto. Lucas, seja bem-vindo. Obrigado novamente. Obrigado demais pelo convite, a todo mundo aqui, vocês, Diego, Carlos, todo mundo. Pra mim é impressionante, né, cara? Ter um podcast, um espaço aberto pra gente falar um pouco mais sobre a aviação do sul-mato-grossense. Eu acho que faltava esse espaço pra gente falar sobre isso. Porque a gente vê muita página, né, do Mato Grosso, de São Paulo, Goiás, do Norte, Goiás, e faltava esse espaço aqui pra gente poder falar um pouquinho mais sobre como é a nossa realidade na aviação, né? Legal. Então, muito legal o espaço de vocês, parabéns. Obrigado pelo convite. Obrigado. Nós que agradecemos. Vamos começar do seu começo. Que dia que você nasceu? Literalmente. Você chorou? Bateu na bunda? Bateu mais no lado direito ou esquerdo? Eu, como bom taurino, né? Nasci no dia 7 de maio de 97. Então, hoje eu tô com 26 anos e tamo aí, né, cara? Perturbando o povo desde 97. Legal. Da onde você tirou a ideia? É a pergunta que eu sempre começo fazendo. Da onde você tirou a ideia de ser piloto? Então, na verdade, Carlos, ser piloto pra mim nunca foi uma pressuposição. Eu nunca quis ser piloto. Aconteceu na minha vida. Na verdade, eu era músico, né? Assim como o Diego aí. Pera. Você era músico? Eu era músico. Você tocava o quê? Eu tocava bateria e percussão. Achei que você era músico de verdade. Não, geralmente falam, né? Trabalhava com o quê? Geralmente é isso, né? Eu sou músico, mas você trabalha com o quê? Não, não. Cara, passei por isso pessoal, também. quando você fala, você fala que você faz da vida, eu sou músico, mas você trabalha outra coisa? Mas cara, eu não entendo, né, essa cara? dificuldade. Mas na hora de fazer ensaio, tirar música... Vou chamar você pro churrasquinho pra tocar. Eu vou levantar minha segunda teoria, que a gente já colocou até nos cortes, né? Que eu já falei que piloto emprega piloto. E a minha segunda teoria aqui no MS é difícil achar um piloto que não é músico. Concordo. Eu tô procurando ainda um piloto que não é músico. Juro pra você, tá bem difícil. Concordo. Mas vamos voltar pra sua história. Você era tocador de bateria. Fazedor de barulho. Não era nem instrumentista. E a vizinhança agradece. Eu toquei num grupo assim, que regionalmente é bem conhecido, né? Tocava música chamamé. Rumba. Isso daí. Então, assim, muita rumba, viu? Pois eu timba, daí pra lá. Aí. Então, assim, eu tocava no Eco do Pantanal, é um grupo, assim, de música regional, né? Então, Legal, assim, legal. Gravei CD, gravei DVD, também tem um grupo chamado Canto da Terra, que marcou bastante, assim, a estrada, assim, da música sul-mato-grossense. Gravei o DVD com eles, então, assim, essa relação de estúdio, gravar... Então você tinha até uma carreira bem consolidada na música regional. Concordo. Mas, assim, na verdade a aviação começou comigo quando eu decidi parar de tocar, porque o que acontece? Antigamente eu fazia muito baile, e na verdade não era show, era baile, né? Fazia baile. Então, fazia uma média de 25, 30 bailes por mês. No estado só? Era só regional. Você é de Campo Grande? Eu sou de Campo Grande, nascido e criado. Você não morou na final do 2-4 lá do... Não, eu moro perto. Eu moro na Vila das Contas, lá. Eu moro na final do Internacional. Pô, todo mundo mora lá? Só eu e o Diego que não? Eu moro na do Vento. Só falta ele falar que foi inspirado no Douglas DC-3. Passando. Sabe o Electra lá em cima de casa. Mas esse é de um episódio de muitos anos atrás. Faz tempo. Isso aí. Inclusive eu gostaria de parafrasear esse piloto e agradecer o Debrief 67 pelo chá
incrível, que tem um tempero Esse chá diferenciado. Exato. E a gente foi direto da Inglaterra. Não, eu achava que era dos Alpes Suíços, né? Eu gostei, eu senti talvez. mais impressionante. Obrigado, Debrief 67. É que você não Realmente, sabe, esse mas chá tem um maravilhoso. tempero nesse chá que a pessoa sempre volta, entendeu? Impressionante, rapaz. Já gostei. É o chá da verdade. Quando Tem uma toma, caixinha fala a dourada verdade. ali. É verdade. Eu tô aqui a Mas prova o que disso. te fez abandonar a música? Qual foi a sua decisão? Bom, na verdade é o seguinte, como eu tava falando antes, a gente vinha numa tocada muito forte, né? Fazia 25, 30 bailes por mês. Então, assim, me trazia uma renda sustentável, vivia bem e tal, só que eu não tinha tempo pra minha família, sabe? Então eu ficava tocando aqui, uma vez era Corumbá, Dourados, Ponta Porã, Porto Murtinho, subia pra Costa... E assim... 25, 30 shows é show todo dia. quase. Mas era justamente essa a diferença, porque o show, ele é 2 horas, no 1 baile hora e são meia. 4 horas e meia. A bailanta, né, cara, era 4, 5 horas. Eu cheguei a tocar 6 horas. Então, assim, eu já vinha... O baile É puxado. destrói muito muito. puxado. Então, eu vinha num desgaste físico e psicológico. Eu falei, cara, eu quero parar, eu preciso fazer outra coisa. E eu sempre tive dentro de mim em fazer uma coisa, assim, que não mudasse, mas fizesse diferença na vida das pessoas. E nessa época você trabalhava também ou não? Só Geralmente eu só... Eu tinha que falar porque eu já passei por isso, cara. É muito chato, é complicado. né? Você é batera também? Eu já fui baterista já. Pois então, você sabe como é que é. E aí você falou, olha, essa vida não dá mais pra mim. Então assim, eu sempre Quero uma tive- vida mais fácil, que vai dar muito dinheiro, É, se jogar em mim. isso. Não. Aí você falou, vou pra aviação. completamente, Foi assim, né? completamente. Chorrou dinheiro e a mulherada se jogou em isso, você. completamente ao contrário. Você Só que ficou assim, com dívida, não pegou ninguém, velho. rapaz, vender carro, terreno, casa, Ele levou bota de 2 garotas. morar de favor, pedir dinheiro emprestado, empréstimo, Casas Bahia, uma hora eu pago. Mas assim, eu sempre... Dá nada não. Cara, o cara que ele não tem uma dívida na Casa Bahia, ele é apenas um menino. Eu concordo. Ele não cresceu. Uma mulher perturbando, um filho chorando, é um garoto. É um garoto. Eu tenho dívida do PP até hoje, cara. Pois Eu perdi do pois PP de 2010 Olha até aí. hoje. Pois né? é. Tá bom, você faz pendurado 5 lá. anos caduca, pô. Rapaz, eu O tentei, nome né? fica limpo rapidinho, é só 5 aninhos. 5 aninhos, cara. É. Enquanto você fala, vou comprar o nome da minha mãe. Rapaz, eu tentei, mas comigo não deu certo, não. Não deu. Olha, quando eu tive nessa vida de nome sujo, eu falava assim, eu vou receber tudo em dinheiro. Por que não? Só quero receber em dinheiro. Você não me coloca na conta lá que vai dar paleteiro. Pega tudo. Exato. Então, assim, eu sempre quis fazer uma coisa, porque, cara, a gente tocando ali na noite e tal, fazia muito bailes por mês, então, cara, a gente vê de tudo, né? Na noite você vê de tudo. Pô, vê o cara... É gostoso. É bom. É gostoso, mas chega uma hora que você fica estagnado, você para, você fala, cara, e aí, eu vou, é estrada, que é muito risco. Cara, você pega um ônibus, vai de uma cidade pra outra, cara, você vê, esses músicos, os caras sofrem, cara. O pessoal não vê por trás disso aí. Por exemplo, o Gustavo Lima, que ele faz um show lá em Recife, e amanhã ele tem outro em São Paulo, dependendo da logística do cara, os músicos dentro. Então, assim, é cansativo. Não, eu concordo. Vai chegar uma hora que... Eu concordo. E assim, chegou... Como é que foi essa ponte Então, músico-aviação? Então, exatamente aí que eu quero chegar. Chegou num certo ponto que eu falei assim, cara, pra mim tá muito puxado, tá complicado. Eu quero ficar um pouco mais próximo da minha família. Você E já eu era tomei uma casado? decisão, na época já. E eu tomei uma decisão que, na verdade, piorou. Mais longe ainda. Porém, o que acontece? Eu peguei e eu tinha um amigo meu que morava em Corumbá e ele já era piloto. E a gente já se conhecia. Só que a aviação, pra mim, nunca foi um alvo a ser atingido. Eu nunca tinha pensado em ser piloto, nem nada. Então, quando eu saí, parei de ser músico, saí do grupo e decidi, falei, cara, eu vou procurar o que eu gosto, vou ver o que me interessa e vou procurar me aprofundar nisso, porque eu sempre fui uma pessoa muito aplicada, sempre estudei, sempre tive força de vontade, só que eu não sabia o que eu queria, porque eu tocava, na verdade, desde os meus 14 anos de idade, comecei a tocar na Foi algo igreja, que ficou natural pra você. você entendeu? Pra mim foi fluido, entendeu? Essa influência da música da família, ou não? Não, na verdade, a minha família é uma família meio que de músico, Ah, sim. assim, entendeu? Então, meu Então tio... você já puxou ali da família e seguiu... Exato. Foi Eu algo meio tão que... natural que você É. não sentiu um grande esforço. Não. É a mesma coisa quando tem uma família de pilotos, né? Aham. Então, assim, Na sua família tem ninguém que é piloto? Não. Eu fui o único que tomou essa decisão
Errado. Na minha também. Brincadeira. Então, assim, fui em busca disso. E esse meu amigo, teve um dia que a gente tava lá em Corumbá, ele mora em Corumbá. E por coincidência do destino, o grupo que eu tocava tava tocando lá. E eu já tava fora, já tinha parado, já tava procurando alguma coisa. E eles tocaram lá de sábado pra domingo. E no domingo, de manhã, esse meu amigo que morava lá, a gente tava lá pra levar minha esposa, pra gente curtir um pouco, né? Um casal de amigo meu. E ele precisava fazer um voo. Ele precisava porque ele voava pro irmão dele, que o irmão dele tem avião. Então, assim, ele queria mostrar, fazer um voo panorâmico com a gente ali, uma coisa bem simples. Falou, pô, pega o avião, vai ali, faz um sobrevoo ali no Porto da Manga, tal, não sei o quê. E me convidou. Ó, que legal. E eu nunca tive esse negócio de, assim, tenho medo, tal, não sei o quê. Então, assim, fui. Cara, foi a mesma coisa que quando você vê a Gisele Bündchen, assim. Foi amor à primeira Foi vista? amor à primeira vista, assim, cara. Eu peguei... Tomou um gole do dreno. Desse modelo. Inclusive, eu tenho uma história boa em relação a isso. Já tomei a Vegás Aí, ó. e não recomendo. A Vegás te deixa mais bêbado do que álcool? Olha, E não hoje sei. eu tava tirando combustível de um tanque e jogando pro outro. Aí o garoto foi dar uma puxada assim pra conseguir tirar o combustível do galão. Nossa, coitado, ele ficou assim, meu Deus do céu, eu tô maluco. Falei, cara, Rapaz. isso numa festa deve ser bom. Rapaz, uma vez eu tomei... Não recomendo, tá? Vegás não é pra isso não. Uma pelo vez amor eu de Deus. tomei a Vegás, fiquei arrotando, achei que quando eu tava dormindo, eu tava voando dentro do quarto. Então, aí eu peguei e fui, cara, com esse amigo meu. Aí cheguei, sentei e falei assim, cara, eu tava procurando, era bem... Eu tinha acabado de sair e falei assim, pronto, é isso que eu quero. É exatamente isso que eu quero. E esse meu amigo, cara, é um cara muito simples, muito humilde. Passou por todas as fases da aviação, passou pela fase complicada, passou pelaquela dificuldade do começo, chegou lá, voou e tal. E simples, cara, voando de bermudão aqui, bota. Eu falei, cara, se ele pode, é um cara humilde, parceiro assim. Porque na minha cabeça, piloto era coisa da NASA. Você entendeu? Era o que era passado pra mim. Era assim, era impossível uma pessoa que nunca gostou da aviação, ou nunca tirou só 10 no boletim, era piloto. Então, assim, quando eu vi aquilo lá, eu falei, não, é isso que eu quero então. Ser normal, uma pessoa legal, Exato. que eu conheço. Exatamente. E aí eu sentei ali, ele começou a me explicar, e eu vi aquelas manetes coloridas. Falei, o que é isso aí, esse troço vermelho? Eu falei, isso aqui é mistura. Isso daqui você começa a corrigir quando você está em determinada altitude. O que é esse negócio azul? Não, isso aqui é o passo de hélice, essa manete e tal. E eu fui começando a entender, eu falei, cara, isso é um mundo que eu gosto. Eu sempre gostei. Você não sabia que você gostava. Exatamente. Não, na verdade eu sempre gostei, assim, de máquina, motor, carro, trator, essas coisas assim, mas assim, avião... Não tinha achado a máquina pra você. E quando você voou ali... Exato, porque pra mim era uma coisa tão distante. Não vem falar que você assistia Top Gun também, não. Pô, pessoal, só 597 Quem vezes. chegar aqui e falar que não assistiu, Não, cancela. a gente cancela o episódio. Cara. Só 597 vezes. Pronto, ganhou de mim. Eu Achei. era 330. Então, assim, pra mim era impossível. E quando eu vi que aquilo lá era palpável, eu falei, cara, é isso. Aí foi assim que eu tomei a decisão de correr atrás. E uma semana depois, eu peguei e já me matriculei na Alfa, né? Obrigado. Que- Poderia ser patrocinado. Poderia Não mais é, uma vez, mas mais uma poderia estar aqui patrocinando a É gente. isso aí. Aí fui, corri atrás. E uma semana depois, esse meu amigo tinha um voo pra sair daqui de Campo Grande e voltar lá pra Corumbá. E eu no carro aqui com ele falei, não, eu já estudei o que é ICAO, o que é isso. Ele falou, cara, mas você viu mesmo, hein? Eu falei, não, quando eu gosto de uma coisa, eu vou, Vai corro atrás. atrás, tal, não sei o quê. E foi assim que foi o meu Em começo. que ano que foi isso? Cara, isso foi em 2017. Então, o Bem lance recente. de Corumbá, você tava em Corumbá só a viagem, você não tava morando Não, lá. exatamente. É porque um casal de amigo meu são de lá, né? Então, assim, eu peguei e fui pra lá porque, assim, eu tava num momento que eu tava trabalhando muito, queria dar uma descansada e eles precisavam ir pra lá. Então eu falei assim, pô, vamos pra lá, vamos ficar todo mundo junto, vamos curtir e tal. E aconteceu dos astros se alinhar e dar certo. Que legal, essa história é bem diferente das demais. Geralmente É. a pessoa, eu quero ser piloto desde criança. É. Isso a gente tem em comum. Eu não era uma criança que queria ser piloto. Pois é, eu também não. Eu queria ser depois Nu- só. Nunca foi minha pretensão querer voar, ser piloto. Aconteceu na minha vida. Que sabe? legal. E esse foi seu primeiro voo na vida? Você já tinha feito voo de carreira? Não, eu já tinha feito um voo pela Blue Airlines, né? Então, assim, mas pra mim era algo assim,
como eu disse, era tão impossível que eu nem olhava, sabe? Entendi. Então, não era algo palpável? Não como você falou. era, não era palpável. E quando eu sentei no avião, vi tal, você sente aquela, sabe? Aquela energia ali do voo, pá, e o seu amigo ali do seu lado te explicando, uma pessoa de carne e osso igual você, que tem sangue na veia. Operando fala, aquela máquina que exato. parecia ser algo impossível. Exato. Aí você fala, pô, será que isso aí não é pra mim? Será que, pô... Né? Que legal. Aí foi assim que eu comecei a correr atrás do meu sonho na aviação. Eu vou fazer mais perguntas sobre o PP, mas antes eu tenho uma pergunta mais importante, que é: qual foi o seu instrutor do PP mais importante, aquele cara que você sabe que fez de tudo pra você aprender a voar assim, sem compromisso com ninguém? Pode falar o que vier no seu coração. Cuidado com o nome do cara que você vai falar. Cara, então, Cuidado. por Eu incrível tenho que escondido pareça, Ah, foi um recém-convidado de vocês, cara. sério? Pô, cara, pra Não mim... acredito. Cara, verdade. Ele veio aqui. Veio aqui. E ele é um cara legal. Sim, Não precisa falar agora. Segura. Legal é uma palavra forte, né? Forte. Você pode pode. mentir agora, agora cortar a câmera, a gente Tá, conversa. beleza. Gente boa pra caramba. É. Parceiraço. Isso aí. Então, assim, cara, um dos invas assim, que eu tive que mais assim, a gente aproveitou, tal, foi legal. A gente fazia várias experiências de voar, tal, foi o Ludman, cara. Que legal. Então, assim, na verdade, quando eu via que tinha hora marcada com ele, eu falei, pô, vamos lá que vai ser tranquilo. Chegava até mais cedo no aeroporto, né? Não, mas assim, que às vezes eu ia e ele não tava, né, cara? Esse Não comparecia. Já aconteceu dele ele não aparecer? já aconteceu algumas vezes, mas... Mas não por quê? acredito. Tava cansado? Não, Não queima o cara, pelo amor de Não, Deus. não. O cara foi nosso convidado. Não, aqui, não. Na verdade, era por motivos financeiros de terceiros. Não era entendi. relacionado a isso. Problemas operacionais. Bolita Casas Bahia. Exatamente. Ele recebia em longas prestações. Vamos dizer assim. Há uma chance de que essas prestações ainda não venceram? Pois é, Há uma chance. Há uma chance. Então, assim, quando eu tinha que voar, eu falei, putz, será que pagou o homem? Não sei. Mas a gente ia, né, cara? Não, legal. Agora, como é que você fez as suas horas do PP? Você juntou dinheiro, você pediu ajuda pros seus pais? Cara, Você financiou com as não, Casas Bahia? na verdade, assim, tudo que eu consegui pela aviação, minha carteira de PP, PC, Multi, FIER, PLA, todas essas coisas, PLA teórico, né, claro, foi tudo graças ao meu pai, né, graças a Deus, em primeiro lugar, e Amém. graças ao meu pai, que sempre me apoiou, sempre me ajudou, e, assim, no começo foi complicado eu convencer, não o meu pai, que sempre foi o mais duro, mais rígido, assim, da família, mas a minha mãe. Jura? Por quê? Porque eu, na verdade, como eu entrei na música, eu nunca tinha falado, ó, eu vou estudar tal coisa. Só que quando eu falei que eu queria ser piloto, a minha mãe também partilhava dessa mesma experiência que eu. Falei assim, ela falou pra mim, falou, isso aí é só fogo de palha. Falou exatamente isso. Não por... Ele não sabe onde tá se metendo. Exatamente. Isso não vai acontecer. Não porque ela não me ajudava. Muito pelo contrário, ela sempre me apoiou em tudo. Sabe? Ela sempre quis que eu fizesse... Se fosse pra frente na vida. Exatamente, que eu fizesse tudo da melhor forma possível. Só que quando eu falei que eu queria ser piloto, era justamente numa fase que meu pai e minha mãe estavam meio separados e tal. Então, assim, eu lembro que eu tava no supermercado, numa sessão de frios, assim. Peguei e falei assim, cara, eu vou ter que tentar. Peguei e liguei pro meu pai. Falei, pai, é o seguinte, eu fiz um voo com um amigo meu e eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, eu tô parado e eu preciso tomar uma atitude, porque eu já tô morando junto com a minha esposa e eu quero ser piloto. E eu preciso do senhor para me ajudar, para o que o senhor puder fazer por mim, porque eu não tenho de onde recorrer. Porque acontece, no começo da nossa aviação, a gente vai começando a tomar ciência dos valores, dos preços, e para quem é de fora da aviação, é algo surreal, cara. E mais uma vez os pais aí entrando pra ajudar a galera, né? Sempre, cara. Com certeza. Com certeza. Meu pai foi um divisor de águas na minha vida. Eu não conheço uma história de alguém que fala assim, não, meu pai não ajudou em nada. Todo mundo meu pai foi a razão da minha vida. Ele faleceu em 2021, mas assim, o que eu tenho, o que eu sou é graças a ele. Poxa, O bom é que ele te viu voando, né? Então, ele me viu voando, só que ele não pegou assim, quando eu já estava totalmente estabilizado pela aviação. Entendeu? Então, assim, por exemplo, ele pegou no momento que eu comecei a deslanchar mesmo, ele não viu completo. Entendi. Entendeu?
Então, assim, voltando ao assunto, a minha mãe que foi difícil de convencer. Porque ela falou, pô, isso aí é só fogo de palha, isso daí não vai pra frente e tal, não sei o quê. E, na verdade, isso serviu de motivação pra mim. Sabe? Isso eu falei, pô, eu vou mostrar. Aquela injeção que você... Exatamente, porque quando todo mundo acredita, é muito fácil você desacreditar. Agora, quando todo mundo desacredita de você fala, não, pô, vou mostrar que todo mundo tá errado, cara. Que eu quero, eu realmente quero. É o desafio, que você vai... Lógico. Exatamente. E pra mim, foi o combustível pra eu ir pra cima, estudar. Sempre fui um cara dedicado e foi assim que eu comecei. Que legal, que legal. E aí você foi fazer o teórico do BP, descobriu os valores do prático. Você fez o prático e o teórico no mesmo lugar? Eu fiz. Não, minto. Você fez o teórico num lugar? Eu fiz o teórico na Alfa e o prático eu fiz em outra escola aqui de Campo Grande, que hoje já fechou, né? Mas eu fiz aqui em Campo Grande mesmo. Somente o meu PC que eu fiz em outra escola, que eu fiz em Pará de Minas. No Aeroclube de Pará de Minas. Pô, que legal. E é uma escola bem grande, né? Pará de Minas é gigantesca. Cara, particularmente, todos os meus colegas de Pará de Minas, a gente tem grupo até hoje. Assim, eu tenho muito orgulho de ter me formado lá, sabe? Pra mim, é um dos maiores, se não for o melhor aeroclube do Brasil. Os melhores instrutores, eu aprendi muito lá, sabe? Então, assim, Pará de Minas pra mim foi algo impressionante porque assim... E é lá uma escola grande, né? Tem exatamente, bastante... Porque aqui em Campo Grande, a gente, assim, tinha uma... Como é que eu posso dizer? Uma visão da aviação muito minimalista. Né? Ou limitada mediante as circunstâncias. Exatamente. Não pela capacidade intelectual ou das técnica pessoas. Não por isso, mas porque era tudo muito complicado. Aqui até hoje é muito complicado. Entendi. Só que lá em Pará de Minas, a gente vivia falando, cara, isso aqui é o oásis da aviação para quem tá começando. Lá, assim... Um monte de avião. Era 20 e poucos, um 5.2, não sei, era, sei lá, 5, 6 Tupi, 3 Cênicas, um 7.2 G1000, fiz curso de introdução básica ao G1000. Então, assim, parecia que você estava entrando em outra dimensão. A gente escolhia quanto tempo a gente queria voar por dia. De tanta opção. Exatamente. Você podia escolher um instrutor que você quer voar. Pô, hoje eu quero voar com fulano de tal. Hoje eu quero voar com fulano de tal. Hoje eu quero ir para tal cidade. Teve um colega nosso que, porra, pegou o avião de lá, levou para Manaus, voltou. Então, assim, cara... Quando voltou, teve que fazer o motor. Exato. Deu TBO. Exato. Pô, você pega as horas do PC, eram muitas horas visuais. Né? Então, assim, a vantagem de lá é que você poderia escolher o lugar que você ia navegar. Você não ficava preso àquela mesma rotina. E o que te fez escolher voar, fazer as horas do PC lá? E não em outro lugar do Brasil, ou não aqui em Campo Grande ou região? Então, na verdade, a minha escolha por lá é porque, assim, a aviação é feita pela Rádio Cipó, né? É de galho em galho, de macaco por macaco, entendeu? A gente vai falando, vai colhendo informação aqui e vai, todo mundo fala, Aeroclube de Pará de Minas. E o preço de lá na época, hoje eu não sei, eu tô meio desatualizado, porque... a gente manda hoje não procurei saber mais, né? Isso foi que ano, mais ou menos? Putz, isso aí foi 2018, 19, por aí. Então era muito mais barato, dava uma diferença grande. E no final, quando você tá fazendo mais de 100 horas, era o PC. Exatamente, o PC. Você fez 2018, mais ou menos? Isso, exatamente. Principalmente... Então você deve estar com dívida no SPC até hoje. Ainda não caducou. Não caducou ainda. A outra tá caducando aí, 23, 18, 23, tá na 5. Então, e nas horas do multi, na época, dava muita diferença, era exorbitante. O multi deles era de Cênica também. Era o Cênica, mas você sabe qual que é o multi mais barato do Brasil, né? Qual? Poderia ser patrocinado por vocês também, de quem eu vou falar, tá? No Aeroclube de São José dos Campos. Aí, tá vendo? Não tava que ciente. Tem um Piper Apache lá, que é assim, quase R$1.000 de diferença de qualquer voo do Cênica. Então, não tava sabendo. Eu fiz lá não fiz o curso de multi lá, porque eu tinha feito um multi já na Força Aérea, mas eu fui renovar lá, porque eu pesquisei, era o clube do Brasil inteiro, e aí descobri que lá tinha um multi mais barato, né? Eu vou até com um cara que hoje tá na Azul, e aí ele falou, não, vem pra cá, só que aqui a fila é grande, você vai ter que ser paciente, porque muita gente querendo voar um avião. Pois então, essa era a vantagem de Pará de Minas, é que você tinha essa flexibilidade de tempo. Mas assim, eu agradeço assim, que deu certo pra eu ter ido lá, os amigos que eu fiz lá, os irmãos da aviação
que eu fiz lá, até hoje, todos, assim, a gente se fala. Hoje tem um amigo meu que tá voando Lear, que tá na companhia. E eles também eram de fora, de Minas? Era, na verdade, assim, eu fiquei 2 meses lá morando em Pará de Minas e pra mim foi muito importante, não por eu ter me formado na aviação, mas foi por ter estourado a bolha. Porque eu vi como que a cabeça de outras pessoas de outros lugares pensavam. Porque, pô, no alojamento que eu tava, tinha árabe, tinha francês, tinha italiano, tinha americano, tinha canadense, tinha angolano. Tinha gente do Brasil e do mundo inteiro, sabe? Pô, eu conversava aqui, tinha o nosso amigo que era de Natal, e lá, você sabe que Aeroclube é pelo nome da cidade, não é pelo teu nome. Você era Campo Grande. Eu era o Campo Grande. Lógico. Exatamente. Então, assim, tinha o Natal, tinha o Toca, que era de Tocantins, sabe? Tinha o nosso amigo Top Gun, que hoje tá voando um King. Então, assim... Mas por que ele era Top Gun? Onde que ele era? Então, porque não, o negócio dele é porque ele era da FAB e... Sempre tem essa galera da FAB. Sempre, cara. Isso é terrível, terrível. Jeito. Aí ele pegou e conseguiu, não sei por cargas d'água como, fazer um voo ali, junto com o A29 ali, atrás ali, os caras que legal. levaram ele pra mostrar tal, como que era, e ele vivia mostrando esse vídeo, essas fotos pra todo mundo, todo dia. Aqui eu voei, virei de dorso, toquei o Zetelli, aí a gente apelidou Top dele. Gun. Top Gun, virou Top Gun, o top. Lógico. Então, assim, é a galera, assim, então, assim, isso foi muito importante pra eu abrir minha cabeça. E estar fora um pouco da sua sede, né? Da sua Exato, cidade. cara. Ter Exato. essa leve desconexão só pra você focar só na aviação. Exato. Isso aí foi muito importante até hoje pra mim, porque depois que você arruma o primeiro emprego, que é o mais difícil na aviação, é você conseguir cavar a sua oportunidade, porque muitas vezes a oportunidade ela não vem pra você. Você pode esperar, mas ela não vem, então você tem que criar oportunidades. Ir no aeroporto, conversar. Isso depois já de ter o teu PC. ter Exato. as carteiras. Depois de você ter o seu PC, não significa que você vai voar. Entendi. Se você colocar a sua carteira no banco do avião, não vai voar. Então, assim, você precisa correr atrás. Sim. Como é que você fez essa correria? Como é que você correu atrás? Depois de terminar o PC, o que você fez primeiro? Então, na verdade, assim, como com o passar do tempo, a gente conhecia já as pessoas. Como eu fiz o meu PP aqui em Campo Grande, então a gente já conhecia os invas, já conhecia os alunos que estavam voando, a galera mais velha. Então, assim, eu já tinha amigos que o pai já estava voando, que o tio já estava voando. Então, pra mim, assim, foi uma coisa natural essas pessoas me ajudarem de volta. Então, assim, eu tomei duplo durante muito tempo, sabe, de copiloto, pra aprender realmente o que é voar. Sair daquele ambiente de escola, né? Exato. Era voo de verdade. Exato, Do A pro B. porque o que acontece? Essa mudança entre aluno / profissional, ela é uma linha muito tênue e muito curta. Porque você é aluno até o seu PC. Do dia pra noite você vira piloto, profissional. Você tá com a sua carteira. Mas não significa que você de fato é aquele profissional todo. Você tem muito que aprender, você tem muitas horas a ser voadas e você precisa adquirir experiência. Só que na aviação é complicado, é uma coisa assim, que tudo é muito custoso, é muito complicado, então não dá pra você sair assim, entregando avião assim, fácil. Você pegou seu PC em que ano? Então, foi 2018, se não me Você engano. pegou o PC. E aí você foi atrás de fazer esses voos e começou a tomar esses duplos. Exatamente. Aqui no estado já. Exatamente, aqui Aí no você voltou pra estado. cá. Aí eu comecei a voar Pantanal, comecei a voar de Copila para São Paulo, comecei a ir lá pro norte. Então, assim, para mim foi muito válido a experiência que eu aprendi com o comandante que tava me ensinando na época, né, cara? Porque eu tinha carteira, mas eu não tinha experiência. Sim, e é totalmente diferente. É Você ter totalmente um certificado dizendo que você faz A e ir lá e fazer A. Você sai, por exemplo, da escola, do aeroclube, todas as instruções que eu tive foram muito boas. Só que a vida real é diferente. Sim. Você tem Como qualquer área de trabalho. Você tem a carteira multi-FR, mas você tá pronto para voar um Baron carregado em condição IMC? Chegando lá para pousar em Congonhas? E aí? Negócio E aí? complexo. Você tá entendendo? Assim, você pode, mas você consegue? Então, assim, você precisa ter o discernimento. O próprio piloto precisa ter o discernimento para falar assim, cara, aqui não dá. Aqui dá, aqui não dá. Então, assim, o poder do não, ele é muito mais importante do que o sim, porque você precisa ter esse senso de autocrítica e falar, cara, eu preciso aprender. Eu preciso entender mais como é que funciona. Você vê um comandante gerenciando uma cabine, desempenhando a função dentro do cockpit, é outra coisa. Sim.
pro cara que tá começando, tudo leva tempo pra você entender, pra você aumentar a sua consciência E situacional. você tava levando duplo aí nessa época. Exato. Foi quando eu vi como que um comandante, atua, como que ele faz, como é que ele fala com o patrão. Porque, assim, essa aviação executiva é diferente da linha, que é o distanciamento entre o dono e o piloto é muito grande. Não, o É piloto infinito. às vezes nem fala. Nem pronto. fala, nem vê. Ele só lê o reporte do dono da empresa. Exato, exatamente. Então, assim, você vê como que é, então, é assim que é, eu converso assim com o patrão, tal forma que eu posso falar, tal forma eu não posso falar, que você vai aprendendo no dia a dia. É por isso que o duplo, ele é muito importante na vida de quem tá começando. E é importante e é uma coisa que se passa de geração para geração de piloto. De piloto em piloto. Que hoje você tá tendo essa oportunidade de passar para outras pessoas. Cara, eu sempre, cara, que eu posso, eu tento ajudar, porque assim, quem sofreu no começo sabe o quão difícil é pra quem tá começando agora. A gente vê a dificuldade, pô, você chega no aeroporto, quantas e quantas vezes, assim, Diego, eu cheguei no aeroporto, bem no comecinho mesmo, cara, infelizmente é uma coisa que acontece, mas, tava na roda de piloto, o piloto cumprimentar todo mundo e nem te cumprimentar. Sabe, isso é aí uma normal. coisa É mais desnecessária, normal, cara. Como diz Tipo o ditado, assim, são os astronautas. Exato, cara. Então, assim, é coisa que não leva ninguém a lugar nenhum. São coisas, assim, que não te acrescenta nada. E quando você passa por isso, você tem duas escolhas. Ou você levar isso pra frente ou você parar isso daí. Entendeu? Então, assim, o que eu posso fazer hoje pra ajudar, pra levar uma pessoa que tá começando, cara, aconteceu esses tempos agora. Tava no Teruel, tava indo fazer um voo de teste e tal. Mano, posso com você e tal? Falei, claro, bicho. Bacana. Porque isso daí pra gente não é nada. Não é nada, não custa E pra nada. ele Mas você fez a diferença tudo. pra ele. Exato. Cara, não é nada. Eu já tive do lado de lá e falar, Difícil, né? é difícil você ter esse contato. Eu já tive do lado de lá e falar, putz, cara, queria muito ir, mas, cara, quantas vezes eu não tive a oportunidade de chegar nem perto de um avião? Sim. Você tá entendendo? Eu queria entrar dentro do avião, olhar painel, olhar as coisas, sentir o cheiro do avião. Não podia, porque os caras barravam, tal, não sei o quê. Então hoje a gente pode fazer diferente, não custa nada. Sim. O avião precisa voar. Às vezes, hoje eu tô num emprego fixo, tô voando pra um pecuarista. Então, assim. Era essa uma das minhas perguntas, inclusive. O que você tá voando hoje e pra quem que você tá voando? Então, hoje eu tô voando pela Agropecuária Zamban, vou para um pecuarista, vou um Skylane 98, um avião muito bem equipado, legal. Então, assim, fora as experiências que a gente adquire antes. Então, às vezes acontece a gente passar 2, 3 semanas sem voar em casa e o avião precisa voar. Você chega ali no aeroporto, tem um menino que tá começando, tem alguém que tá querendo uma oportunidade de ver. Porque, assim, quem tá começando só voa um 5.2, às vezes voa um Bueiro, às vezes voa um Paulistinha. Quer ver, quer ter oportunidade. Uma máquina diferente, maior, melhor. Exato, ver como é que funciona, ver o aviônico do avião, como é que funciona, tal, aquela coisa toda. O que custa, cara? Hoje eu sei que não custa nada. Esse foi o teu primeiro emprego? Não. Antes eu voava outra Skylane, já voei no táxi aéreo e fazia muito freelance por fora antes de eu hoje conseguir trabalhar nesse emprego. O seu primeiro emprego, depois de fazer esses vários duplos, qual que foi? Então, o meu primeiro emprego foi pra voar um Skylane, cara. O Skylane 68, raiz, bruto. Trem de pouso laminado? Laminar. Oh, beleza. Exatamente, cara. É aquele que você errar, te joga pra cima. É bom que você marca nos pousos lá a quantidade de pouso. Então, já teve... Então, em 2 linhas... Quantas aproximações? 1. Mas pouso? 5. Então, em 2 linhas teve uma vez que eu preenchi 10. Não sei se tá certo. Mas foi mais ou menos isso daí. E assim, pra mim foi uma experiência incrível, cara. Porque você voar com alguém do seu lado te ensinando é uma coisa. Mas a partir do momento que você tá sozinho dentro do avião, é outra. Ou sendo o responsável, mas tem mais gente. Cara, e o primeiro voo que eu fiz sozinho, no Skylane, no Calango, foi, cara, tempo fechado, batendo. Jura? Cara, verdade. Vento de través. Não, tipo assim, tava vindo uma formação grande assim e tal. E eu falei assim, cara, eu indo pro aeroporto com a minha esposa e chovendo. Aí chovia, falei, puta, vou, não vou. E o avião, um horizonte, uma bomba só. Não tinha nada, cara. Esse cara nem falar que ele avisava o Witcher, não, né? Mano. Rapaz, aquele lá, GPWS, 500, daí pra lá. Radioativo e tudo. Total. Aí, cara, eu peguei e falei, vou ou não vou?
E assim eu falei, cara, eu preciso... É aí que tá. Quando você tá começando, você precisa mostrar, só que você precisa saber limitar até onde eu posso ir ou não. E esse empresário que deu a primeira oportunidade para o voar Skyline dele, era um cara que já foi piloto, já voou no garimpo, é um cara, assim, muito experiente demais. Então, assim... E ele sabia que ele tava te dando uma primeira oportunidade. Exatamente. Então, assim, ele pegou, assim, e falou assim, chegou no aeroporto, viu como é que tava a situação, e era um voo que eu precisava levar um mantimento para fazenda, porque, assim, hoje a nossa aviação sul-mato-grossense no Pantanal, muitas vezes você precisa levar mantimento para fazenda em época muito mais chuvarada. Andar por terra do que... Na chuvarada não passa. Não passa, né? Terrestre, não passa, esquece. É só barco ou avião. Muitas vezes nem barco às vezes chega. Então, assim, eu peguei e fui e ele falou assim, ó, comandante, tá com você. A partir de agora, a decisão que você tomar é sua decisão e eu vou respeitar. Então, assim, isso pra mim foi muito... Ele te viu como profissional. Exatamente. E te respeitou como tal. Exatamente. Por quê? Porque ele é um cara que já veio da aviação, ele já é piloto, um baita no comandante, super experiência. Então, assim, foi aquele momento, assim, de você estar sentado ali... Gol ou no gol? Gol ou não gol, entendeu? Você fica sentado e aí vai passar, não vai, vai passar, não vai. Eu falei, cara, eu preciso mostrar que eu sou capaz, preciso ir e tal. Peguei, decolei. Cara, a hora que eu decolei, assim... Foi vendo aquela frente, aquela formação que tava chegando, fui desviando, fui costurando, passando de um lado pro outro, fui saindo, procurando sempre manter visual, até porque o avião não tinha nada. Não tinha um radar meteorológico, não? Radar? Radar? Não tinha um radarzinho. Eu fiquei sabendo. Rapaz, eu fiquei sabendo. Você lembra da história do King lá, né? Radar, meu olho. Radar é uma coisa. GPS eu fui saber pouco tempo atrás que existe. Mentira. Mas assim... Foi complicado, assim, mas aí beleza, fui lá, consegui fazer o voo, pousei, o avião não pegava, tive que fazer uma ligação de... Rapaz, complicado, sabe? Foi um primeiro voo, assim... Foi assim, aquele pra começar mesmo, assim, sabe? Cheguei pra descarregar, a hora que eu fui dar partido pra levar o avião pra aqui da ONU pra outro lugar, eu falei, puta merda, o avião não pega, já tive que chamar os funcionários do cara, os peão do cara que trabalhava lá, falei assim, pô, não tem como você trazer o carro aqui, fazer uma chupeta e tal, não sei o quê. Cara, foi então assim, nível. A gente passou. Nesse dia eu passei por tudo que precisava pra ser iniciado. Era um voo de ida e volta no mesmo dia? Não, na verdade eu só ia, eu ia voltar de carro. Entendeu? Eu ia largar o avião em outro aeroporto e ia voltar de carro. Então, assim, o começo já foi assim, pô, chuva, mau tempo, desviando, tal, avião, não tinha recurso nenhum, sabe? E eu começando a voar ontem. Na época, sem experiência. Eu tinha experiência da época que eu tomava duplo e tal, não sei o quê. Só que quando você tá sozinho... É totalmente diferente. É aí que mora a diferença entre o cara ser piloto e ser comandante. Hoje eu vejo que, cara, a palavra comandante é uma palavra muito forte, sabe? É muito forte. Você se auto-intitular comandante. Porque, assim, quem é piloto sabe, cara, a gente sabe. Tem hora ali que você tá voando que é só você. Não tem outra pessoa. Você fala assim, e aí, cara, dá pra ir, não dá? Não tem aquela pessoa do seu lado pra falar assim, pô, acho que dá. Acho, não existe acho. Ou é ou não é. Sim ou não. Você tá entendendo? A gente vem comentado muito sobre isso, as decisões dentro da aviação, né? Quando você se torna um profissional, você saber a decisão que você toma. E isso, a experiência traz muito, né? Concordo. A gente trouxe na história, que a história do Diego, um pouco a gente contou sobre isso. A minha história também, eu sou técnico de manutenção, né? E eu precisei de 3 anos de experiência para me tornar um técnico. E mais 4 anos para me tornar um APRS, que hoje eu posso, por exemplo, liberar uma aeronave. Eu sou apto a chegar e falar assim, não, essa aeronave, ela tá aeronavegável. 7 anos de experiência, mínimo. E a responsabilidade de assinar lá e falar, pode usar para o voo. Sim, ela tá apta para voo. Então, assim, a decisão, ela tem que ter muita experiência. Então, para você se auto-intitular comandante, realmente é um peso muito grande que você leva nas costas, porque você saiu do chão, amigo. Né? Exato, a decolar todo mundo fala, né? A decolagem é opcional. Exatamente. Mas o pouso é obrigatório. Exatamente. E quem tá voando com você, o cara, se ele decolou, ele quer pousar, né? Se não tem essa. Qualquer coisa, não. O patrão que tá com você ali
É lógico, existem casos do patrão que é piloto, entende mais ou menos o que está acontecendo. Que foi o teu caso nessa primeira oportunidade? Não, então, mas nesse dia eu tava sozinho. Ah, ele não foi contigo? Não, ele só foi lá não. ver tua decolagem. Não, foi levar o mantimento que eu precisava levar pra fazenda. Agora entendi. Você tá entendendo? Eu não tava. Por isso que ele falou, Eu fui sozinho. A decisão é sua. Exatamente. Ele falou, comandante, tá contigo. Quando eu cheguei lá, na cidade lá, ele pegou e falou, comandante, eu tive que parar no meio da BR, porque a chuva tava demais, não consegui enxergar. E eu torando pela direita aqui, saindo fora da morraria e tal, sempre buscando condição visual, costurando por baixo da camada. Então, assim, cara, é complicado. Mas o bom é que o Skyline gosta de muita água, né? Muito, demais. Então, assim, você passar por todo esse processo leva tempo, cara. Leva você conseguir conquistar a confiança da pessoa pra te dar a chave de um avião e falar, toma, vai, leva. É você que é o piloto. A minha máquina. Cara, a gente tá lidando com coisa de milhões de reais, né, cara? Sim, não é barato. O que faz o avião voar não é aerodinâmica, é o dinheiro. Sim, exatamente. Sim, não tem essa, né? E só partindo para um outro ponto de vista, a gente está falando da parte técnica de ser piloto, de se tornar um comandante, né? Quais outros atributos não técnicos você acredita que um piloto de aviação executiva precisa ter? Cara, essa é uma pergunta muito boa. Na verdade, o piloto da aviação executiva, para começo de conversa, ele não é só piloto, né? Então, assim, você precisa ter uma gestão de pessoas informal. Você não vai fazer um curso para saber como falar com a pessoa. Então, você precisa saber receber o seu passageiro, você precisa agendar o abastecimento. Pô, vou pousar noturno, preciso ligar lá na administração aeroportuária. Então você faz o serviço de piloto, de corretor, quando você tem que vender fazenda, de 9. Então você tem que abrir porteira e muito. Aí é a expressão Comovac. Comovac. Exatamente. Você não sabe? É o comandante, motorista e vaqueiro, meu amigo. Exatamente. Comandante. Hashtag Comovac. No entanto, quando você for procurar, você saiu de um emprego que estava no Pantanal e for procurar outro, você pode colocar no currículo lá. Comovac. Doutorado em Comovac. Comandante, motorista e vaqueiro. Isso aí. Eu tenho 2.000 horas em Comovac. Cara, o MS é maravilhoso. Exatamente. É vivendo e aprendendo. Não, essa você já faz o patrão comprar uma cela pra você lá. Não, é bom você chegar lá e já deixar tudo separado. Fala que hora que não vai tocar a tropa. Mas vamos descer no mangueiro, vamos marcar dado, pesar. Já leva vara de pesca junto. No final, né? Rapaz, pescar é quando você tá no lucro. No lucro. Porque, geralmente, meu amigo, é porteira, é sol, é caçamba. E é muito diferente da linha, né? Desculpa te interromper aí. Manda ver. É muito diferente da linha, né? Porque eu venho da aviação comercial e na linha hoje eu vejo que o piloto ele voa muito mais, né? Geralmente do que executivo. É muito mais exaustivo a carga de trabalho, porque é todos os dias. Todos os dias, geralmente folga uma vez por semana. Porém, o gerenciamento do piloto comercial ele é muito menor, né? Assim, eu falo no gerenciamento de todo o processo pré-voo, digamos, né? Sim. Porque ele chega na aeronave, já tá todos os passageiros, já a lista de passageiro, o avião já fez o carregamento, o avião geralmente já está carregado, já está com o plano. Já tá com o plano de voo, entendeu? Já está com ele chega a ordem de abastecimento, tá com a ordem de abastecimento, aí o técnico vai lá e abastece, então ele chega para operar a máquina. Realmente, e não é que um é melhor que o outro, só que a energia gasta de forma diferente. Exatamente, a energia dele é gasta realmente na operação, então ele vai sentar, ele vai receber tudo, e hoje, assim, todas as empresas aqui, elas têm, o piloto tem um tablet, então ele recebe toda a navegação dele no tablet já pronta, balanceamento da aeronave, peso, quantidade de passageiro, combustível, e ele vai gerenciar aquilo, vai pegar o avião e vai voar. Então, ele pode realmente fazer mais voos durante o dia, porque já tem toda uma equipe trabalhando por trás, né? Não é o Comovac. E na executiva, você é o tablet. Exatamente, eu sou o tablet. O Comovac, quando você voa o avião sem piloto automático, você é o piloto automático. Exato. Porteiro, o cara tá sapo. Você faz o cálculo de combustível, a aqui, navegação faz tudo. Né? Exatamente, cara. Você tem que fazer o consumo do teu combustível, você tem que pensar na tua alternativa, você tem que ver como é que o tempo vai estar em rota, você não recebe programação de nada. Então, assim, você tem que fazer acontecer. No máximo, o comandante da linha, ele vai receber a navegação e ele vai comparar. De repente, ele vai precisar de um pouco mais de combustível, ele vai ver o clima na rota, entendeu? Se realmente está
condizente com aquele equipamento que ele está voando, entendeu? Sim, sim. E às vezes não vai bater, né? Mas na maioria das vezes sim. Vai só fazer uma comparação, mas ele não vai gastar toda a energia dele fazendo esse planejamento que você faz, por exemplo. E a vantagem da linha aérea é que, por mais que o cara tá começando como copiloto ou já comandante, os dois estão voando no mesmo tipo de aeronave. Então, assim, é uma aeronave equipada. Não é uma aeronave executiva, não. Exatamente. Principalmente hoje, pô, a gente tá voando bem e tal, não sei o quê. Você ainda consegue, pô, você tem um avião um pouco mais equipado, tá um pouco mais. Um pouco melhor do que do começo. Só que quando você tá começando, é desse jeito, igual eu falei, pô, você vai pegar um avião que não tem nada. Então, assim, é você que tem o poder da palavra não. Sim. E muitas vezes o não é necessário. Você entendeu? O não é necessário. Quantas vidas poderiam ter sido salvas se o piloto falasse não? Ou E a se alguém decisão- envolvido na operação tivesse a coragem de falar não. Então, só que quando você tá na executiva, só tem você. Se você é o comandante, Então, não tem isso que eu ia outro. falar, a decisão é só sua, É porque só na tua. linha também tem toda uma equipe que pensa pelo cara. Exato. Ó, tô com um problema aqui. Tem a manutenção, tem uma equipe de manutenção que pensa por ele, tem uma equipe de tripulação, tem um coordenador de tripulação que vai pensar pelo cara, vai ajudar ele a tomar uma decisão, porque é uma decisão que vai influenciar não só na máquina, não só em vidas, mas também em toda a operação da empresa. Concordo. Eu não quero deixar baixo astral o papo, mas assim, com certeza todo mundo aqui já perdeu um amigo na aviação e a gente sabe que um não teria salvado importante, várias É, vidas. é Né? exatamente sobre isso que eu tô falando. E é muito importante a gente conversar sobre isso, porque, pô, eu cito ele porque ele veio aqui recentemente, o Ludwig e tal. Então, assim, como a gente é bem parceiro, assim, a gente comenta sobre os voos, sobre as experiências, o que passou, o que não passou. Tem coisa que a gente pega e fala, pô, cara, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Pô, decolar dessa forma, tal, não sei o quê. A gente sempre procura manter o maior nível de segurança operacional possível, sabe? Só que a aviação executiva, ela é dinâmica, entendeu? Muitas vezes o seu patrão precisa estar lá. Então, assim, ele não vai voar só quando o tempo tiver cavoque. Entendeu? Então, assim, você E aí precisa... você vai ter que flexibilizar Exatamente. dentro Até de uma margem certo de segurança. ponto, exatamente. Até certo ponto que você tem que falar não. O não, ele precisa ser dito. Quantas vidas não poderiam ter sido salvas se falasse o não? Pois é. Você tá entendendo? De fato. E hoje a tecnologia chegou para ajudar. Eu acho assim, pô, no começo você tem que aprender mesmo, voar analógico, tal, correr atrás, fazer peso, Atrás da setinha. tudo, voar o que é certo. Porque é assim que começa, é assim que se É. forma o comandante. Exato. Só que a tecnologia veio para ajudar. E é inegável isso daí. Pô, você pega um radar, você entrar numa formação sem radar, você não sabe pra onde você muito tá ruim, indo, cara. muito É ruim. ruim. Se você tem esse recurso para usar, Tem que você não vai usar? Tem que usar. Pô, qual é o Tem que usar. comandante que... deve ter, com certeza, né? O comandante que entra na pauleira e fala, não, eu não quero usar o radar. Se você tem ali, por que você não usa, cara? Já ouvi até falar, cara, que falar, o radar é isso aqui. Fiquei É um sabendo absurdo, também. é um Pois absurdo. Tipo assim, pra mim não faz sentido. Realmente, faz sentido. realmente. E é importante esse feedback aí entre os pilotos, né, que você falou que tem com ele, porque na aviação a gente aprende muito com os erros também dos outros, né? Exato, cara. Tem um amigo meu, cara, que falava assim, manual de piloto é mecânico velho. Entendeu? Então, assim, você nunca vai saber de todas as panes, você nunca vai saber de todos os problemas que você pode passar Sim. na tua carreira. Sim. Então, pô, você saber ouvir é muito mais importante que você falar. Com certeza. Né? Pô, passei por tal situação, tomei tal decisão, tive tal atitude. Porque você sabe ouvir, pô, então quer dizer que, pô, fulano fez assim, resolveu, deu certo. Na minha vez, talvez eu não teria essa tal decisão. Sim. Não teria tido essa mesma... linha de Exatamente, raciocínio. exatamente. E a aviação, ela tem muito disso, né? É de piloto para piloto, tem muito essa conversa. Pô, você chega, caramba, como é que tava o tempo? Pô, o tempo tá assim, será que dá pra ir? Pô, dá pra ir? Ah, legal, você confia um no outro. Sabe? Apesar de muitas vezes parecer distante, acontecer muita rixa dentro da aviação, tal, um probleminha ou outro, você pode reparar, toda vez que uma fatalidade na aviação acontece, todos os pilotos sentem. Todos. Sim, com certeza. Por que eu tô falando isso daí? Porque poderia ser nós. Com certeza. Entendeu? Você E- se vê e naquela pelo lado situação. ruim, mas tem algo positivo que a gente se une nesse sentido. Exatamente. Você entendeu? Pô, poderia ter sido eu. De Então, fato. assim, quando um piloto chega com uma experiência nova e ele conta, você absorve aquilo ali pra você. E quando você passa, você passa pela situação, você tem que transmitir também, cara. Não guarda o conhecimento só pra você, passa pro outro. A aviação, ela tem esse... Como é que eu posso falar? Tem essa característica de sempre se moldar conforme
acontece uma tragédia, por exemplo. Vamos citar uma aqui que todo mundo vai saber, 11 de setembro, né? Clássico. Que clássico, e aí mudou muito a aviação. Hoje em dia cabine da aviação comercial é blindada, todo mundo tem que Olho passar pelo mágico, raio-x, Então, assim, mudou muito, mudou a aviação demais. Né? Esse é um exemplo que todo mundo conhece. Master, né? Master, exatamente. Mas existe também os exemplos micros. Exatamente, existem os exemplos micros que todo mundo vai aprender com aquele cara. Aquele cara caiu por causa disso, entendeu? De repente, aconteceu algo que não aconteceu com outras pessoas antes e a gente vai aprender com aquilo. Infelizmente, o erro dos outros acaba até moldando. A fatalidade dos outros exatamente. acaba Sim. Até mesmo porque a aviação, ela é uma coisa que para muitos é muito distante, então quem tá na aviação sempre procura se ajudar, É verdade. né? Fala assim, pô, cara, faz tal coisa, tá? O que eu faço? Você quer um Até exemplo? uma partida, às vezes o cara tem uma partida quente daquele Pois avião é ruim. Como é Você que quer faz? um exemplo? O cara, faz assim, faz... Aquele avião que Concordo. caiu com os jogadores da Chapecoense lá. Quem que não ficou esperto depois de, entendeu, voar? Com Cara, combustível, com- será que não vai dar uma pane seca aí? Cara, Todo mundo Verdade. acendeu uma luzinha lá e falou, cara, Com vamos certeza, tomar mais cara. cuidado aí pra, né? De fato. Não, eu voar, concordo dar total. pane seca Isso e aí tal. aconteceu comigo. Eu falei, cara, Deus me livre se acontecer, mas se acontecer, Acende que um alerta, não né? seja por combustível, cara. Exatamente. Porque acende pra um alerta. mim é um cálculo totalmente ignorante. Isso não Uhum. existe. Uhum. Você fazer cálculo de combustível, cara. É sabe? básico, né? É um mínimo do mínimo, sabe? Assim, o proprietário de uma aeronave, ele tem o mais caro que é a aeronave. Uhum. Como Então, é que vai assim, colocar combustível? Na verdade, Cara, eu vou botar um ponto aqui. O cara tem o mais caro que é a vida dele e da família dele que tá lá dentro. Concordo. Eu acho que o equipamento é só... É, Se o cara estiver lá dentro, eu acho que a vida dele e da família, de repente, voa muito com... Só que na prática é difícil. Tem uns que não pensam assim, viu? Verdade. cara. Na prática o cara só quer saber do equipamento dele. Mas isso Depois- enquanto não acontecer algo... Enquanto né? acontecer. Porque é igual o cara te coloca numa situação, não, vamos lá, não sei o quê. Você pousou num lugar ruim, pousou lá, o cara, pô, meu piloto é bom. Mas o dia que você for lá e quebrar, você não presta. Exatamente. Um Ó, erro vai um ser o erro suficiente seu, pra entendeu? você É isso aí. Então, por isso acabar que... com o seu emprego. né? Por isso que muitas vezes, cara... Ah, não, vamos lá, não vou. É isso aí. Não vou. É melhor um não do que uma Não vou. quebra, do que Então, alguém machucado. Mas- Porque enquanto tá dando certo, você é o bom, É. entendeu? De É fato. o que eu falei. O não, ele é crucial. E uma coisa que eu falo pros caras, às vezes o cara aconteceu no cara, puto, o cara pousou lá, quebrou o avião. Cara, só cai quem voa e só quebra avião quem voa. É isso aí. Entendeu? Pode acontecer qualquer um, porém você tem que avaliar, É isso. né? Para quanto menos a margem, você dá margem pra dar uma merda, alguma coisa, melhor é. É aí que Né? separa o piloto do comandante. É isso aí. É, exatamente. Essa é a grande disparidade. E o Diego falou uma coisa que é muito verdade. Até você quebrar, até você fazer uma coisa que infelizmente acontece só quem voa, você é bom. É. Então depois que quebrou, é igual você fazer graça. Tem muita gente que gosta de tirar raso, isso, não sei o que, todo mundo aplaude. Mas se dá uma cagada, os que estão aplaudindo vão ser os primeiros Primeiras a que falar ficar. lá, ó, vai fazer graça com o avião, que não sei o que, bababá. Então assim, na executiva, você limita o quanto de segurança você quer pra tua vida. Qual é a tua margem real? de Exato, segurança? porque ali você não tem um instrutor, cara. Você tá voando sozinho. Você não vai ter um agente da ANAC ali toda hora. Então você tem que falar não quando for necessário. Uhum. Isso que o Diego falou, eu concordo. Mas agora eu tenho que falar um não muito triste. Hum, Que nosso podcast está se encerrando. muito bom. Mas eu cara. queria te agradecer, assim, do fundo do coração pelo nosso papo aqui. Obrigado. Queria saber suas últimas palavras para alguém que, por exemplo, está assistindo a gente, não teve esse sonho de criança, mas decidiu agora, já adulto, ser piloto. O que você poderia dizer para essa pessoa? Então, cara, assim como eu, quem tem a vontade de ser piloto, quem tem o sonho de ser piloto, ou até mesmo quem tá começando agora a se interessar pela aviação, cara, não desiste, segue. Lugar de piloto é no aeroporto, vai no aeroporto, começa a conhecer pessoas, começa a expandir o teu networking, sobre conversar com pessoas diferentes e começar a juntar experiências de pessoas diferentes. Não desistir, porque o caminho não é fácil. Ninguém nunca falou que vai ser fácil, mas também nunca falou que é impossível. Exato. Então, assim, se hoje eu tô aqui, tô voando, o Diego tá aqui, tá voando, todo mundo aqui, é possível. E tem espaço para todo mundo. Todo Que legal mundo que isso. quer voar, conquista, corre atrás, vai dar certo. É só você não parar na primeira barreira, que você vai chegar lá. É só você não parar. A dificuldade vai vir, a adversidade vai vir, mas assim, se mantém no seu foco, você vai conseguir. Muito bom, Sim. Lucas. Foi um prazerzaço Que ter isso, você obrigado. aqui com a gente. E você que está assistindo a gente aí, não esquece de
compartilhar, de comentar aqui embaixo. Não se esqueça também de ver o nosso Instagram, Debriefing67. Lá a gente coloca mais coisas além das nossas conversas aqui do podcast. Recentemente até o Garlindíssimo, sempre com ótimas ideias, colocou lá um vídeo bem legal sobre aviação pantaneira. Eu aconselho você a dar uma olhada lá, tá? E é um prazer novamente tê-los aqui conosco. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal também. E a gente vai se ver no nosso próximo programa, no nosso próximo podcast. Valeu, Debriefing 67. Um abraço pra você. Valeu, um abraço. Valeu. Abraço.